Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí na companhia seja da sua família, seja dos seus amigos, aonde você estiver. O importante é que você esteja com o nosso querido amigo Jesus do seu lado e com o doce e amado Espírito Santo também. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus para mim? Essa série maravilhosa que nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. E hoje, na nossa história de hoje, nós vamos aprender sobre o quê? Qual que vai ser a nossa temática de hoje? A palavra de Deus é meu prazer. Isso mesmo. O que quer dizer a palavra de Deus é meu prazer? É você ter prazer em meditar, em ler, em buscar conhecer cada dia mais o que Deus quer para você dentro da palavra dele. Mas, quando a gente fala desse, eu tenho prazer, prazer é você gostar muito, mas muito, muito, muito. Um exemplo, tem meninos que amam futebol. Ele acorda e já pega a sua bola, sua chuteira, vai jogar bola e fica o dia todo. Isso é só futebol, futebol, futebol. Por quê? Porque ele tem prazer no futebol. Tem outros que tem prazer no quê? No videogame. Ele já acorda, bom dia, mãe. E já quer ir pro videogame. Minha mãe, não, primeiro você vai pra escola. Você tá lá na escola e tá, que hora que a aula acaba, professora? Porque você tá louco pra voltar pra casa pra poder jogar seu videogame. Tem outros que tem prazer em estar brincando na rua com os colegas de bicicleta. Às vezes as meninas gostam de estar no celular, outras gostam de estar se maquiando lá na casa da amiga, não importa. O que você tenha, o que você gosta de fazer, é aquilo que você faz com muito gosto. É isso que é fazer com prazer. E há muitas coisas de que gostamos e que nos dá prazer neste mundo, que são coisas boas. E tem outras coisas que às vezes a gente gosta de fazer e que não são muito boas. Mas as coisas que as pessoas gostavam antigamente, né? Nossos papais, nossos avós, são totalmente diferentes das coisas de hoje. Que nem a professora Esther, na minha época, do que as meninas gostavam de fazer? As meninas gostavam de brincar de boneca, brincar de casinha, a gente brincar em grupo na rua de queimada, de amarelinha, de esconde-esconde, de pega-pega. Essas eram as brincadeiras do meu tempo. Hoje em dia eu fico vendo das crianças, tem crianças que nem sabem o que é brincar de pega-pega, não sabe o que é uma amarelinha, não sabe o que é brincar de queimada, bolinha de gude. Por quê? Porque hoje são outras brincadeiras, são outros prazeres. Hoje é videogame, é celular, é futebol, que a turma gosta. Mas nós vamos descobrir na nossa história de hoje que tem uma coisa que a gente deve ter muito prazer. Que coisa que é esta? A palavra de Deus. Então, eu pergunto para você aí, você já tem prazer na palavra de Deus? Em ler a palavra de Deus? Você já sente esse prazer? Ou ainda não? Então, essa história que eu vou ler aqui para vocês, que eu vou contar a história aqui, ela tá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Então, Maria e Marta, elas estavam entusiasmadas. Por que elas estavam entusiasmadas? Porque Jesus ia na sua casa, ia fazer uma visita para elas. Então Marta, né, ela, quando soube que Jesus ia, ela começou a arrumar a casa, ela estava toda empolgada, porque era sempre uma honra receber Jesus, né, e ele sempre vinha visitar ela, sua irmã Maria, seu irmão Lázaro. Então Jesus era amigo deles. Olha só que prazer, hein? Ter Jesus como seu amigo. E ele era o Filho de Deus que veio do céu para a terra. O país inteiro estava falando sobre ele, os seus incríveis milagres, suas palavras maravilhosas. Que honra era ter Jesus na casa deles. E Marta deve ter corrido, né, para fazer a limpeza, arrumar tudo, cozinhar, assar, provar comida.
ela deve ter ficado com calor, toda suada, toda esbaforida. Talvez o cabelo dela tenha se soltado lá da sua touca, caído pelo seu rosto. E depois que Jesus chegou, Marta deve ter resmungado consigo mesma. Onde será que está Maria? Por que ela não está aqui me ajudando? Por que o que eu tenho que fazer tudo sozinha? Isso não é justo, porque sempre que Jesus ia na casa deles, ia quem junto? Ia seus discípulos, então não era só Jesus. Então tinha que preparar um banquete para aqueles homens, né? Jesus, mais os seus 12 discípulos. E talvez Marta tenha ido até a sala, pisando duro, e lá estava Jesus, né? E Maria estava onde? Junto com ele. Marta estava lá trabalhando e Maria sentada aos pés de Jesus, escutando ele. E Jesus deveria estar falando, né, para Maria sobre o reino dos céus, sobre a sua morada celeste, como ele sempre fazia. Ela deve ter ajudado, né? Ele deve ter ajudado Maria a entender por que ele veio à Terra para ser o Salvador do mundo. E o que ele possuía de diferente para que fosse o nosso Salvador. Por quê? Ele era o perfeito Filho de Deus. Então, ela deve ter ficado muito zangada de chegar lá perto de Jesus e Maria está lá sentada, tranquila, ao invés de estar ajudando ela, estava ouvindo Jesus falar sobre o céu, Jesus falar sobre que ele tinha morrido, mas que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E Maria ouvia sem perder uma só palavra do que Jesus estava dizendo. E ela deve ter feito perguntas e ouvido silenciosamente as respostas dele. Então eu acredito que Maria estivesse com um sorriso bem alegre no rosto, ouvindo Jesus falar sobre tudo o que aconteceria, né, com ele. E aí, quando Marta vê lá Maria de boa conversando com Jesus, aí sim que ela ficou zangada. Ela não ficou zangada só com Maria, ela ficou zangada com Jesus também, ó. Na verdade, ela não estava ouvindo o que Jesus estava falando, mas pensando em tudo que precisava ser feito. E de repente ela quase explodiu asperamente com Jesus e falou: Senhor, não se importa que Maria tenha deixado tudo para eu fazer sozinha? Fala para ela vir me ajudar. E aí eu penso, né, que Jesus olhou para ela bondosamente e aí gentilmente ele disse palavras iguais a esta, ó. Olha só o que Jesus falou para ela, tá aqui no versículo 41 de Lucas 10. Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E o que você acha que Jesus queria que Marta fizesse? Jesus quer que todos nós tenham tempo para ouvir o que ele tem a dizer. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele tem também coisas maravilhosas para dizer a você. Sobre Deus, sobre o mundo e sobre você mesmo, criança. É isso aí. Mas como você pode sentar e ouvi-lo? Como é que você vai ouvir Jesus? Apesar de Jesus viver agora no céu, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como aí pertinho de você. Porque ele é Deus, ele pode vê-lo com seus olhos. E neste momento, ele está bem aqui conosco. Eu estou aqui conversando com vocês e Jesus está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado que está ouvindo também. Quando você chega em casa, ele estará lá com você. Se você está na escola, ele está com você. Se você está na rua brincando, ele está com você. Se você já aceitou Jesus no seu coração, ele já te livrou você dos seus pecados, porque ele prometeu a você.
Tá aqui em Mateus 28:20 ele fala, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, até tudo se acabar, ele está conosco. Mas apesar de não poder ver o Senhor Jesus, você não vê ele com os olhos físicos, você pode ouvi-lo, pois ele falará com você por meio do quê? Do que ele fala conosco? Por meio da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode ouvir as suas palavras com seu ouvido, como Maria ouviu, mas ele fala no seu coração. Então Maria tem o privilégio o quê? De estar com Jesus ali, né? Dela ouvir Jesus falando, ó, sobre o céu, falando sobre as coisas do seu reino. Ela teve esse privilégio de ter Jesus ali face a face, vê-lo fisicamente. Nós não temos, né? Esse privilégio ainda de vê-lo fisicamente, porque num dia nós vamos ter esse privilégio de vê-lo lá no céu. Mas nós podemos ouvir o que ele quer conosco através da sua palavra. E sabe, crianças, é triste, é muito triste dizer que hoje em dia a gente coloca muitas coisas, nós temos prazer em muitas coisas e não temos prazer no quê? Em ter um minutinho com Deus. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, muitas das vezes, né, mesmo você tendo ele no seu coração, você age como Marta. Você não tem tempo para ouvir Deus porque está muito o quê? Ocupado. Que tipo de coisa que você às vezes está fazendo que pode estar ocupando o seu tempo? Olha aqui na figura, ó, tem várias coisas aqui, ó. A bola, o videogame, os joguinhos, o brinquedo. Quando você tem muito prazer em uma coisa e aquilo te rouba o tempo de você pegar sua Bíblia, ler nem que seja um versículo ou uma história, né, tirar um tempinho ali para falar com Jesus, então isso está fazendo o quê? Você está substituindo, né, o seu tempo com Jesus por coisas que são efêmeras, coisas que passam, por coisas que se acabam. Só que Jesus, ele é eterno. Ele não fala que lá em João 13,16, que todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna? Então, ele é eterno. E aí você vai deixar, né, de falar com ele, que é eterno, ter prazer de estar na companhia dele, para ter prazer em ter coisas que passam, que hoje tá na onda. Hoje, agora a onda é ficar batendo card. Quando é amanhã já não é mais aquilo que é legal, já é outra brincadeira. Então, todas as coisas tem que ter um tempo na nossa vida, mas Deus tem que ser a prioridade. Porque já imagina, você tá com um probleminha aí, seja um problema de doença, você tá dodói, ou papai ou a mamãe que tá dodói, ou desempregado, e aí, né, quando tá tudo bem, tá tudo na beleza, papai trabalhando, mamãe tá bem de saúde, você tá estudando, tá com seus amigos, tá tudo maravilha. Aí você tem prazer em tudo, menos em falar com Jesus, em ler a sua palavra, falar obrigado para ele por tudo que ele tem te dado e feito por você. Aí quando você tá com problema, você vai falar: ai, Jesus, minha mamãe tá dodói. Sara ela: ai, Jesus, meu papai tá desempregado, arruma um emprego para ele. Ué, então quer dizer que você só se lembra dele quando você tá com algum problema? Não, você tem que ter prazer, seja com problema, seja com bênção na tua vida. Você tem que o quê? Ter prazer em falar com ele. Quando não tiram tempo para sentar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele por meio da Bíblia, você se esquece de quão grandioso ele é e tudo que ele tem feito. Você começa a se preocupar com coisas que acontecem em casa ou na escola ou até mesmo no mundo. Uma razão para que você não esteja tendo tempo para ler a palavra de Deus é que você ainda, às vezes, não aceitou Jesus como seu Salvador. Você ainda não é cristão. Se Jesus ainda não estiver morando no seu coração, você não estará interessado no que ele tem a lhe dizer. Então, ó, vamos fazer de conta, né, que
essa menininha aqui, ó, a Elisa, ela é sua vizinha. Aí a Elisa, ela tem quem? Lá, o seu vovô. Seu vovô é o parente da Elisa. Ai, mas Elisa não vê a hora que o vovô falou que vai vir na casa dela, que o vovô vai chegar, porque ela ama as histórias que o vovô conta, ela ama estar na companhia do vovô. Ai, ela adora estar junto com o vovô. Mas a Elisa, ela tem ali a sua vizinha, a Carolina. Será que a Carolina vai ficar lá na janela ansiosa esperando o vô da Elisa chegar? Será que ela vai ter esse mesmo prazer? Ela não tem vínculo nenhum de parentesco com o avô da Elisa. Então, para a Carolina, ela não tá nem aí se o avô da Elisa vai vir, não. Por quê? Porque a Carolina, ela não pertence à família da Elisa. As coisas que o avô dela fala não significa muito para Carolina, significa para Elisa. Então, da mesma forma, se você pertence à família de Deus, a palavra de Deus será especial para você. E ela tem muitas promessas que são somente para aqueles que pertencem a Deus. E é o pecado que não permite que as pessoas pertençam à família de Deus. Então, às vezes, você não tem interesse, né, na família de Deus por causa do pecado. Então, é o pecado que nos separa de Deus. É Ele que que a gente tenha prazer em fazer as coisas erradas. E a gente sabe que o nosso pecado precisa ser castigado. Então, Satanás, o inimigo de Deus, ele gosta quando você não tira tempo para poder ler a palavra de Deus, você não tira tempo para falar com Deus. Por quê? Quanto mais você não fala com o Papai do Céu, não lê a palavra dele, mais você vai pecar. Porque é na leitura da palavra é que você vai saber o que é errado e você vai parar de fazer. O inimigo de Deus quer que você pare de fazer coisa errada? Não. Ele tem prazer em ver você errando, porque ele já morou lá no céu e agora ele não pode mais. E Deus preparou o céu para nós. Então ele não quer que a gente vá nesse lugar, morar nesse lugar maravilhoso, porque ele é um invejoso. Então, ele quer te afastar de Deus. Então, se você ainda não tem Jesus no coração, você precisa convidá-lo para o seu coração. Porque ele é a única pessoa que pode sofrer o castigo pelo seu pecado. Porque ele é o perfeito Filho de Deus, o Senhor Jesus. Deus nos ama tanto que ele enviou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele quer que você creia que Jesus morreu por você e o receba como seu Salvador. Você pode fazer isso hoje, a qualquer momento, ó. Aqui no livro de João 1:12, olha só o que fala. Mas a todos quanto o receberam, quer dizer, receber Jesus, convidou Jesus para morar no seu coração. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você sabia que Deus está falando nesse exato momento aí no seu coração, que Ele deseja salvar você dos seus pecados e fazer de você um filho dele para sempre? Para que, através de você sendo filho dele, você leia dentro da palavra dele as promessas que ele tem para você? Então, se você já aceitou, né, Jesus como seu Salvador, você pode ter certeza que o inimigo de Deus, Satanás, vai tentar mantê-lo ocupado como Marta. Você está se esquecendo de coisas importantes que Deus quer lhe dizer todos os dias. Então, você pode pedir a Deus nesse momento para ajudá-lo a pensar numa maneira de gastar o seu tempo tendo prazer na leitura da palavra de Deus. Então, vamos fazer uma oração? Vamos lá? Querido Deus, eu te peço, através de seu Filho Jesus, que o Senhor, papai, me dê prazer de ler a tua palavra, que eu não me esqueça, Espírito Santo, de todo dia tirar o meu momentinho de leitura da palavra, ter a minha hora silenciosa. Querido Jesus, eu até esse momento, eu não sabia que eu
estava fazendo coisas erradas, mas eu confesso que sou pecador. E eu peço que o Senhor venha morar no meu coração, ser meu Senhor e Salvador e me ajude a fazer o que é certo e perdoa os meus pecados. Me ajude, papai, a ler a tua palavra, ter prazer em ler a tua palavra, para que eu possa fazer e trilhar o caminho certo, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Obrigado, papai, pelo Senhor ter me dado Jesus de presente e obrigado pela sua palavra para que o Senhor deixou para que através dela eu seja consolado, eu seja confortado, eu seja exortado e eu seja guiado. Muito obrigado, papai. No nome de Jesus, amém. Então, se você fez esta oração, você pode o quê? Ter certeza de que Deus vai estar aí do seu lado, te ajudando a fazer o que é certo. E olha só, o nosso versículo de hoje está lá no livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 16. Olha só o que está escrito, ó. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O que é essa palavra decretos? Decretos é o mesmo que leis, ou seja, a palavra de Deus. Então aqui o salmista, Davi, ele está falando, terei prazer, vou ter prazer nos teus decretos, vou ter prazer em ler a tua palavra, não me esquecerei da sua palavra. Então, nós temos que ter, crianças, esse prazer em ler a palavra de Deus, em saber o que é que Deus quer que nós façamos, porque é através da leitura da palavra que nós vamos saber o que Deus quer conosco e nós vamos saber também como nós devemos agir para cada dia melhorar, para cada dia ficar mais parecido com Jesus. Olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com vocês que fala sobre isso, sobre o prazer de você estar lendo a palavra de Deus, do prazer de você, sabe, conhecer o que Deus quer para você. Gente, quando eu falo da Bíblia, eu fico emocionada, porque eu amo ler a Bíblia. Eu amo. Este ano eu tirei como propósito, né, durante o ano, ler a Bíblia completa. Eu tenho lá meu devocional, mas assim, eu falei, não, esse ano, né, que já fazia já alguns anos que eu não lia a Bíblia completa. Sempre leio a Bíblia. Todo dia eu pego a minha Bíblia, de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, faço a minha oração, faço o meu devocional, leio a palavra. Mas me deu vontade, assim, aquele desejo de pegar a Bíblia todinha para ler. Então, eu já estou terminando, já estou nas cartas paulinas. Das cartas paulinas para trás, já li toda a Bíblia. Estou feliz, porque Deus está me dando, né? Mesmo eu tirando meu tempinho ali de manhã, Deus está me dando tempo. Aliás, Ele me dá tempo. Eu estou pegando, deixando de fazer outras coisas que são efêmeras, que são passageiras, para poder estar o quê? Lendo a palavra de Deus. Eu me propus assim a todo dia ler 5 capítulos, mas às vezes eu me empolgo tanto, a história é tão maravilhosa, quando eu vejo, eu já li o livro todinho, não só o capítulo, aqueles 5 capítulos, mas já li, eu não quero parar na história lá, às vezes, né? Não, eu vou ler até aqui, mas daí a história continua, eu quero saber a continuação e vou embora, quando eu vejo, já passou um tempão, tão gostoso, porque através da leitura, Deus está me mostrando como Ele quer que eu haja, o que Ele quer que eu faça. E essa música aqui é muito gostosa. É bem assim, ó. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Então, turminha, que você tenha prazer, ó. Então, hoje nós aprendemos
que a palavra de Deus para mim é o meu prazer. Então que você tenha prazer em ler a Bíblia, que você tenha prazer em aprender cada dia mais sobre Jesus, cada dia mais sobre o que Ele quer que você faça e como é que Ele quer que você se comporte. Por quê? Afinal de contas, nós ainda vamos aprender que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Nós já aprendemos que ela é a nossa história, que ela é o nosso alimento e hoje nós aprendemos que ela é o nosso prazer. Bom, pessoal, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, vai lá, aperta o sininho na opção todos para que todas as vezes que eu postar vídeo o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha, manda lá para aquele seu amigo que às vezes fica entretido com muitas coisas, só fica lá assim, nossa, ai, parece que tá faltando alguma coisa, né? Brinquei tanto, mas meu dia hoje não rendeu porque ainda não leu a palavra de Deus, tá bom? Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.